Muito bom. É sempre bom vir à casa do Senhor, mas parece que é muito melhor nestes feriados de Natal e Ano Novo, feriados. Parece que tem uma pequena bênção especial para nós. É uma pena não podemos ter esse sentimento de Natal o tempo todo, as pessoas saudando e dizendo, o Senhor o abençoe. Isso é bom. Eu gosto dessa parte do Natal. Agora, eu estava ouvindo sobre a vigília outra noite, creio que é no próximo sábado à noite, o Senhor permitindo, tentarei estar aqui na vigília, colocar em minha agenda, querendo o Senhor, para ajudá-los e falar um pouco sobre algum assunto no próximo sábado à noite. E então, no domingo de manhã, é o culto da escola dominical e domingo à noite é culto evangelístico. Agora, comunhão, lava-pés, no próximo domingo à noite, isso. Uma boa maneira de começar o ano novo certo, tomar a comunhão e o lava-pés. E agora quero fazer um anúncio que estou pedindo que é uma pequena reunião fechada, apenas para os pastores e pastores ligados ao tabernáculo, administradores e diáconos deste tabernáculo. Acho que é bom nos reunirmos de vez em quando e verificar qual o caminho que o Senhor está nos levando. Muitas vezes há pequenas coisas que surgem, como, por exemplo, escrituras que achariam difíceis e queremos falar a mesma coisa em todos os lugares. E queremos nos reunir. E quero que vocês, pastores e ligados, claro, o irmão Neville estará, o irmão Dan Ruddle, um dos nossos pastores ligados, o irmão Graham Snelling, de Utica, o irmão Stricker, de nosso missionário, e os irmãos que são pastores, o irmão, os diversos que estão aqui, o irmão Parnell, e sabe, os que estão ligados a nós, o irmão Junior Jackson de New Albany, e também os diáconos e os administradores. Eu digo o que queria que fizessem. Na próxima semana, peguem um pedaço de papel e escrevam nele os pensamentos, ou eu diria, as escrituras, ou alguns deveres que vocês observem e que talvez não saibamos. Como um administrador diria, qual é o meu dever se este caso surgir? Qual é o meu dever como diácono se este caso surgir? E o pastor poderia dizer nesta palavra aqui, vejo onde deveria ser assim e assim, e não entendo exatamente a maneira que ensinamos, e colocar isso na escritura, assim por diante. Então, entregue-nos todos para o irmão Wood, por favor, ele mora do meu lado, e assim que escreverem suas anotações o mais rápido que puderem, vou avaliá-las, procurar nas escrituras, e não é uma reunião pública, é apenas para os pastores deste tabernáculo e aos diáconos e administradores do tabernáculo, e isso será logo. Assim que pudermos estar com isso pronto, então vamos anunciar uma noite em que não haja reunião aqui, cuidaremos disso. E acho que seria bom, irmão Neville e irmãos, todos vocês pastores e assim por diante, para que possamos nos reunir. É assim, poderemos falar a mesma coisa em todos os lugares. Também isso será gravado, as perguntas e as respostas, para que vocês possam ouvi-la novamente, caso apareça alguma questão. Talvez seja de benefício para a igreja. Ou alguém diga, bem, isso, vamos e ouvir o que foi dito na fita. Temos fitas dessa natureza. E agora temos novos administradores este ano, creio, e novos diáconos. Gostaríamos de tê-los instruídos a esse respeito. E este irmãozinho, que é um dos nossos irmãos ali de Sellersburg, o irmão Willard Trace, por favor, não deixem de avisá-lo, porque é jovem no Senhor, e se estes jovens puderem
estar bem estabelecidos, entenderem o que quero dizer, apenas souberem como ficar firmes. E essas perguntas que surgem na mente, em vez de ir a um extremo, vamos nos unir e ver de que se trata. Então, quando tivermos reuniões grandes, conjuntas, quando as igrejas se unem, e então, como temos feito na última sessão, e então saberíamos o que dizer e fazer. Todos queremos falar a mesma língua, então entenderemos. Agora, outra coisa, como o irmão Neville tem dito, que nós desejaremos o melhor tempo neste tempo de Natal, neste momento de comunhão, nesses feriados e assim por diante. E então, quero aproveitar este momento para expressar a cada um de vocês quão grato estou por vocês, pelos seus cartões, presentes e o que recebemos, as coisas que recebemos na nossa casa. Com certeza fico agradecido de coração. Com certeza também esta manhã eu tenho um menino pequeno ainda, pequeno, que a ponto de querer uma árvore de Natal, e temos na sala. Então aqui os irmãos, encontrei vários presentes da minha igreja e de meus amigos em diversos lugares e debaixo da árvore. E não tenho palavras para expressar o quanto aprecio cada um deles e o que o Deus do céu os abençoe ricamente é a minha oração. E agora, nós sabem como seria, não podemos retribuir os presentes porque não ganho tanto assim, sabem? Ganho $100 por semana e tenho uma família grande e cerca de 10 milhões de amigos. Com certeza seria difícil fazê-lo, mas somos muito gratos a vocês e pela atenção e com certeza eu creio que entendem. E agora não se esqueçam, nesta noite de Ano Novo que está se aproximando, eu me lembro da primeira vigília que fizemos no tabernáculo, acho que não há alguém que se lembre, mas foi uma noite em que o Senhor tirou tanto formalismo do seu pastor. Então, estamos ansiosos, esperando grandes momentos, então. E agora, antes de orarmos, gostaria de ler a Escritura para a lição desta noite. E tenho estado um pouco em dúvida comigo mesmo hoje. Anunciei que ia falar esta noite, se estivesse aqui, sobre vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Isso pareceu familiar para mim. E o nosso bom amigo, o irmão Sattman, aqui, um dos administradores da igreja, eu estava perguntando-lhe e ele disse, tem uma fita disso, irmão Branham? O irmão pregou em algum lugar e o nosso precioso amigo, irmão Leo Mercer, aqui, um rapaz das fitas, disse cerca de 5 vezes, sim. Então, mudei um pouco. Em vez de pregar sobre vimos a sua estrela no Oriente, quero falar sobre o assunto, hoje à noite, de o presente embrulhado de Deus. E vou ler agora do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, como uma escritura, a leitura dela. Capítulo 2 de São Mateus. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, e sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Agora, quero tirar um texto disso hoje à noite, ou não disso, mas do mesmo relato em São Lucas 2:7. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Inclinemos a cabeça agora para uma palavra de oração. Santo e amável Deus, que nos deste o maior presente que este mundo já conheceu, o Senhor Jesus Cristo, viemos humildemente a Ti esta noite em ações de graças, expressando do nosso ser mais íntimo a profunda adoração do nosso coração a Ti por este presente maravilhoso. Não temos nada para dar em retorno. E foi muito pouco o que Tu pediste, apenas: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu levarei seus fardos e os pecados e vos farei livres. Oh, que troca! Ninguém poderia fazer isso a não ser Tu, nosso Pai, e Te agradecemos por teres feito isso por nós, e somos Tuas testemunhas nesta hora que levaste nossos fardos e pecados e em troca nos deste alegria e paz. Como estamos gratos, Senhor, por esta experiência cristã interior, Natal, em nossos corações. Estamos tão felizes por isso, tão felizes por saber que estamos vivendo no final, quando vemos os sinais novamente, como foi naquele dia da sua aproximação. Humilhamos-nos, o nosso coração, em Tua presença, ó grande e digno. Permite que o Teu Espírito reine supremamente em nossos corações, em nossas vidas, nos fortaleça de dentro para fora, para que possamos ser servos Teus nesta hora escura em que o mundo está enfrentando agora. Nós Te apresentamos a leitura desta Tua palavra, Senhor, para este único propósito, que a partir dela o Espírito Santo reúna ou traga um contexto que seja suficiente esta noite como uma mensagem de Natal para o Teu povo que está esperando, e nós estamos esperando em Ti. Senhor, circuncida os lábios que falarão e os ouvidos que ouvirão, e enche de poder e coloca vida nas palavras que sairão e que nos tragam a um melhor conhecimento do Senhor Jesus. Pois pedimos em Seu nome. Amém. Anotando muitas escrituras aqui para me referir a elas, fiquei espantado ontem quando ouvi dizer que peguei o jornal e
havia o que o mundo comercial chama de um Natal excepcional, onde tinha sido dinheiro gasto, mais dinheiro nessa ocasião do que em muitos anos, muitos anos, e que as multidões reuniram-se em Jerusalém e como que houve um pequeno período de paz entre os árabes e os judeus, que eles deixaram de lado os seus ressentimentos para deixar os peregrinos virem para a cidade outra vez nessa temporada de Natal. Frequentemente, tenho me perguntado por que esta cidade foi escolhida, Belém. Como estas pessoas cantaram alguns momentos atrás, o pequenino, sua esposa e filhos, e fiquei maravilhado observando a menininha, como ela estava no ritmo, uma espécie de harpa que estava tocando, e como a pequenina, ainda quase que bebê, estava no tempo certo tocando esta harpa, suponho que chama-se harpa. E agora, então, eu pensando em Belém, e por que aconteceu dela ser escolhida para ser o local do nascimento do Rei dos Reis? E vocês sabem, Belém é um pequeno local, uma cidade muito pequena. Muitas vezes me perguntei por que Deus não escolheu um lugar mais religioso para ele, para este grande evento, tal como Siló. Siló foi o primeiro lugar onde a tenda ou a arca foi colocada depois de atravessar o Jordão. Ou Gilgal, outra grande cidade religiosa, ou Sião, na montanha, outra grande cidade religiosa, ou até mesmo a orgulhosa capital de Jerusalém, com todos os seus sábios e santos através dos séculos. Por que Deus não escolheu Jerusalém? Por que ele escolheria Belém? Talvez parecesse que ele poderia ter escolhido algum lugar, uma das grandes cidades de refúgio que protegeria o seu filho caso algum problema surgisse. Os lugares de refúgio como Ramote de Gileade foi um grande refúgio construído para que as pessoas pudessem correr para essas torres. Cádiz foi outra grande cidade de refúgio. Hebrom, outra grande cidade de refúgio. Por que Deus escolheu a pequena Belém e não escolheu estas cidades maiores? Elas tinham maiores nomes e uma base muito mais espiritual. Mas, sabem, Deus tem uma maneira de fazer as coisas, sua própria maneira. Eu estou tão feliz com a maneira que ele faz. Às vezes ele toma as coisas que não têm experiência espiritual ou que não têm nenhuma experiência. E é por isso que ele é Deus. Ele pode tomar algo que não é nada e fazer algo disso. E é isso o que o torna Deus. E é o que faz com que nós o amemos. Isso é o que faz com que nós, pobres, o estimem. Pois mesmo nós, pobres, sem experiência, ainda assim, Deus pode fazer grandes coisas conosco se Ele puder ter controle sobre nós. Josué, claro, foi quem levou os filhos de Israel para o outro lado e dividiu as terras. E esta tribo de Judá foi dada esta porção onde está Belém, a qual está situada no canto superior norte da província de Judá. Uma pequena faixa que termina como uma pequena península. E neste lugar, nesta província, nesta grande província, é a região do norte do trigo, onde estava a zona do trigo. Cultivavam muito trigo e cevada. E um dos filhos, Caleb, estabeleceu-se ali e fundou esta cidade. Salam era o nome dele.
é um dos nomes dos filhos de Caleb. Eu vou pular algumas escrituras aqui, mas que vocês estão anotando. Em 1 Crônicas 2,15 também você encontra isso, em Mateus 1,5, onde ele estabeleceu-se e fundou esta grande cidade, que era uma pequena cidade, mas era grande por causa das grandes coisas que aconteceram nela. Como eu sempre tenho dito, não é a grande igreja, é o grande Deus na igreja. Não é a grande montanha santa, é o grande Espírito Santo que estava na montanha. Não é o homem santo, é o Espírito Santo no homem. Estão vendo? É assim com esta cidade. Era pequena e estava mais no vale e não tinha muito para se ver nela, sua população pequena, ainda hoje é. Mas foi porque Deus a escolheu para fazer algo. É isso que eu gosto, algo que Deus escolhe. Não importa o que pareça as pessoas, contanto que Deus tem escolhido. Raabe, a meretriz, com a qual estamos todos familiarizados, ela, sendo uma jovem, expulsa, estava na rua, expulsa por seu pai e uma mãe, que eram pagãos, a puseram na rua porque ela era bela e devia trazer uma renda para eles com a prostituição. Contudo, esta moça imoral, expulsa, estava na rua, ela tinha ouvido falar que havia um Deus que respondia a oração, e a primeira oportunidade que teve de aceitar esse Deus, ou fazer algo por ele, ela fez. E Deus poupou a sua vida, salvou seu pai, sua mãe e sua família. Ela se apaixonou pelo general do exército de Israel, encontramos isso na história, e casou-se com este general. E seu namoro foi maravilhoso. Finalmente se estabeleceram e viveram em Belém. E através deste general, ela trouxe ao mundo um filho. Filho não me lembro do nome do general agora. Estava tentando me lembrar. Pensei que tinha o nome dele aqui, mas não tenho. E era o filho de Raabe com este general. Seu nome era Salomão. Aquele Salomão que construiu o templo, não era ele, o filho de Davi, mas outro Salomão. E esse Salomão gerou um filho cujo nome era Boaz, e Boaz, todos estamos familiarizados com a maravilhosa história de Boaz e Ruth. Agora, vejam, esta prostituta era gentia, e ela foi uma avó antiga do nosso Senhor Jesus. E também, quando Boaz, seu neto, veio e casou-se com Ruth, a moabita, ele também casou-se com uma gentia, o que também fez com que Jesus fosse uma parte gentia, terrenamente falando. Então, quando lhes nasceu o filho, seu nome era Obed. E Obed teve um filho e seu nome era Jessé. E Jessé teve um filho cujo nome foi Davi. Tudo isso acontecendo na pequena Belém. O que é isso? A descendência do Senhor Jesus. Sua origem, a qual os grandes homens espirituais estavam negligenciando, e outros assim chamados espirituais. E foi neste mesmo fundamento que Samuel, o profeta, ungiu Davi para ser rei de Israel. Bem ali em Belém, através de Davi, veio o grande filho, tu filho de Davi. O filho que nasceu em uma pequena manjedoura, em um estábulo ao lado da colina, no lado oeste da cidade. Foi ali, naquela colina, onde os anjos de Deus cantaram seu primeiro Natal. A palavra Belém, vamos dividi-la. B-E-T-H em inglês significa casa, E-L significa Deus, E-L-H-A-M significa pão, a casa do pão de Deus.
Quão apropriado foi então que o pão da vida viesse de Belém, a casa do pão de Deus. Oh, que linda história! Deve ter sido apenas um pouco depois do escurecer e o sol havia se posto. As estrelas provavelmente tinham aparecido e a luz havia se ido como que 2 horas antes, enquanto um burrinho andava com suas pequenas patas cansadas por detrás da colina a oeste de Belém. Enquanto observava onde ele colocava seus pequenos cascos, porque sua carga era preciosa, e José foi guiando-o suavemente na caminhada à medida que o pequeno trio subia pela colina. O tinham viajado durante todo o dia, vindo de baixo para Nazaré, e ela estava esperando ser mãe a qualquer momento, e já passado do tempo, talvez. Mas todas as coisas são pré-ordenadas por Deus, que opera em conjunto para o bem daqueles que o amam. Estava ordenado por Deus que deveria haver um rei sem coração naqueles dias, o Herodes sanguinário. Deus sabia disso. Deus sabia acerca dos impostos e como esse governo brutal não consideraria muito aquela pobre mãe que estava quase prestes a dar à luz o seu filho primogênito em poucos dias, mas ordenou que todos deveriam ir ao local onde nasceram e pagar impostos. Não importava o estado em que ela se encontrava. Ela tinha de ir. Mesmo assim, Deus sabia tudo. Ele sabia de antemão todas as coisas e faz tudo operar para o bem. O pequeno trio não estava fazendo alvoroço enquanto subiam a colina. Finalmente, depois de muito gemer, o burrinho, posso vê-los enquanto param no topo da colina, onde subiram do lado oeste de Nazaré, atravessando, e depois que subiram a colina, olharam para o vale onde estava a pequena Belém. Muitas tochas queimando. Muitas pessoas tinham se reunido de toda a Galileia para entrar na terra natal, lá em Belém, e através da província, para serem tributados pelo governo romano. Não importavam as condições, tinham de enfrentar os doentes, necessitados, acamados, leprosos, cancerosos, pobres, aleijados, mancos, cegos, todos tinham de ir, porque era ordem do governo e Herodes estava por trás e isso tinha de ser feito. Quando nosso pequeno grupo parou no topo da colina, devia ter uma grande rocha lá e posso ver José pegando-a assim em seus braços e ajudá-la a descer a mula e sentá-la ao lado da rocha. E a pequena mula suspirou de alívio. E então José deu alguns passos adiante e olhou para a pequena Belém e viu ruas lotadas e o rugido e tochas queimando nas ruas e os gritos das pessoas. E estavam muitos deitados nos pátios e quadras e todos do lado de fora dos portões da cidade. E deve ter sido uma visão e tanto. José deve ter dito algo assim: Maria, querida, pense, lá além da cidade, do lado norte, é onde Ruth, a Moabita, respigou os campos de Boaz. Lá um pouco além da montanha, é o lugar onde Davi, com a sua funda, derrubou o leão ao chão e arrancou a ovelha da sua boca. Deve ter sido lá onde Josué, com sua espada reluzente, um guerreiro destemido do nosso povo, dividiu as terras e deu esta herança à tribo de Judá, a qual, querida, nós somos descendência. E coisas diversas, como ele deve ter explicado a ela e o que havia acontecido.
E depois de não ouvir som atrás dele, deve ter se virado para olhar e ver se ainda ela estava sentada na rocha. E quando se virou, viu seu belo rosto voltado para os céus. Não precisou perguntar nada, porque o reflexo da estrela refletia em seus olhos. Ele sabia que ela estava olhando para algo. E ela olhou para ele e disse: José, notou aquela estrela lá? E quando ele olhou surpreso, disse: não havia notado antes, querida. Bem, ela está nos seguindo desde que o sol se pôs. Eu a tenho observado. Deve ter sido uma coisa e tanto, porque eu tenho o mais maravilhoso dos sentimentos. Sabem, Deus faz as coisas como estas, às vezes, para o seu povo. Mostra-nos uma luz, de alguma maneira, para que possamos saber que Ele está próximo e está em cena, e não importa o que o mundo tenha a dizer ou fazer, Ele ainda assim está ali e tudo ficará bem. Apenas testemunha pelo Espírito Santo o qual podemos sentir. E José poderia ter dito algo assim: Maria, sabe de uma coisa? Nunca estive tão feliz em toda a minha vida. Tenho sido impelido pelo governo romano, mas ainda assim, nunca estive tão feliz como estou agora, não sei porquê. Parece que há algo sagrado quanto a esta pequena cidade hoje à noite, onde andávamos quando éramos meninos, meninas, lá no nosso tempo da adolescência e tempo de escola, a caminho para o Oriente, a muitas centenas de quilômetros dali, os magos já estavam na estrada, tinham visto sua estrela, estavam vindo para adorar o pequeno presente embrulhado de Deus e estava que ele havia enviado para o mundo. Apenas um pouco mais tarde, o mundo iria receber o seu maior presente que já recebeu, um pequeno pacote embrulhado. O primeiro pacotinho de Natal já embrulhado em todo o mundo. Deus o embrulhou. Quero interromper meu pensamento para dizer isso. Que a maior coisa que já foi embrulhada em carne humana foi embrulhada nele. O próprio Deus embrulhou-se num presente de Natal e se enviou para o mundo. Porque o recusaram. Por que não puderam vê-lo? Por que o desprezaram? Por que não o quiseram? Pela mesma razão que não o querem hoje à noite. Porque ele não foi entregue a eles da maneira que estavam acostumados a ter seus presentes quando os recebiam. Esta é a razão pela qual ainda é rejeitado hoje à noite. É porque não está sendo entregue ao povo da maneira que eles foram acostumados a receber os presentes. Mas Deus embrulha seu próprio pacote. Ele tem direito de fazê-lo, é Ele que está dando-o. Ele tem o direito de embrulhá-lo da maneira que Ele quiser. Não faz qualquer diferença como é. Ele tem o direito de fazê-lo porque é Ele que está dando o presente. Outra coisa, o motivo foi que, como era então, é que não era o costume deles recebê-lo da maneira que estava embrulhado. Estavam esperando algo, um presente vindo, que desceria em carruagens com uma escolta de anjos conduzindo cavalos de fogo. Mas, quando veio como um bebê, nascido em uma manjedoura, poucos sabiam da Escritura que dizia: eu darei a este mundo um super sinal. Eles pediram um sinal um dia, ele disse: eu darei a vocês. Será um super sinal, será um sinal que perdurará por todas as eras. Uma virgem conceberá e dará à luz uma criança, um filho, e o chamarão seu nome Emanuel. Esse é o super sinal.
Esse é o presente que vou lhes dar, mas ele não veio da maneira que estava esperando e o recusaram. E assim é esta noite, meu irmão. O presente de Deus não veio da maneira que as pessoas queriam que viesse, então o recusaram. Eles não querem. Eles o querem embrulhado em um tipo de mercadoria que eles querem embrulhar. Querem os enfeites nele. Querem algo floreado, que seja perfumado, brilhante, algo que seja clássico. Mas Deus não o envia assim. Ele o envia em poder da maneira que Ele quer enviá-lo. Outra coisa, foi trazido por pobres. Marta e Maria, ou Marta, melhor dizendo, ou Maria e José, eram pessoas muito pobres. Eram camponeses. E porque foi trazido por pobres, não o quiseram. Assim é hoje. Quando este grande presente da igreja, o Espírito Santo, cai sobre pobres e humildes, os ricos não o querem. Não querem se humilhar. Querem com classe, mas não o querem da maneira que Deus envia. Muitas pessoas querem receber o Espírito Santo, mas querem tê-lo à sua maneira. Mas estou tão feliz que você não pode fazer assim. Tem de fazê-lo da maneira que Deus o envia para você e nos humilhar para recebê-lo. Não foi embrulhado em linho fino. Foi envolto em um pano, o qual me foi ensinado que a mesma coisa que Jesus, em que foi envolto Cristo, era material tirado da parte da traseira da canga de um boi que estava ali pendurado no estábulo. Ele foi envolto em... A fralda foi um pano que ficava ao redor onde colocavam a canga do boi para evitar que saíssem bolhas quando ele estava puxando. Não tinham roupas para ele. E eles... quando penso nisso, quase parte o meu coração. Sem roupas para Emanuel, o Criador dos céus e da terra. Sem roupas para ele vestir, e teve de ser enrolado num pano em que um boi havia trabalhado com ele em seu pescoço. Oh, que super sinal! Isso devia ser atraente para as pessoas. O pequeno Jeová chorando como bebê. Deus feito carne em um pacote. Deus que cobre todo o espaço e tempo que existia antes que houvesse um mundo ou uma estrela ou uma molécula. Embrulhou-se em um pequeno pacote e foi colocado em uma manjedoura, em um estábulo, onde o esterco que estavam ali do gado e das ovelhas, daquele estábulo, e nessa pequena manjedoura de palha o feno Jeová estava ali, chorando como um bebê. Conseguem imaginar isso? Os ricos, ora, não queriam nada a ver com isso. Aquilo poluiria seus pensamentos, algo tão humilde. E seria trazido através de uma jovem camponesa considerada em seu bairro como uma fanática. E por um carpinteiro que provavelmente só mal conhecia o seu abecedário. E como poderiam trazer alguma coisa que pudesse atrair a atenção ou apaziguar os olhos das celebridades? Como poderiam produzir algo que pudesse agradar ou satisfazer as pessoas ricas e nobres ou as denominações de seus dias? Eles foram rejeitados totalmente. Não somente naquele dia, mas também neste dia, o rejeitam totalmente. Ele não vem embrulhado do jeito que eles o querem.
Querem descartá-lo, dizendo, não tem nada nisso. Então os ricos e as denominações recusaram esse presente. Não quiseram ter nada a ver com ele. Por quê? Por que fariam uma coisa dessas? Não estava embrulhado no costume de seus credos. E essa é a razão pela qual hoje não querem o presente de Deus. Estes Estados Unidos não querem Deus. Essas igrejas não querem Deus. Querem o Papai Noel. Querem algo com enfeites e cores vermelhas brilhantes. Coisas brilhantes. Rejeitam a verdade do Evangelho do poder e da ressurreição de Cristo Jesus. Isso não se embrulha de acordo com os seus credos. Você não pode embrulhar Cristo em um credo. Eu estava ouvindo esta manhã, enquanto eu estava indo à casa de mamãe cedo, liguei o rádio. E uma igreja estava citando ou dizendo o que chamam de credo dos apóstolos. Não existe isso. O único credo que os apóstolos sempre souberam ter encontra-se em Atos 2:38. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o único credo que eu já vi na Bíblia e que sempre usaram. Este outro é credo feito pelo homem e não se pode embrulhar Cristo em um credo presbiteriano ou batista ou católico ou pentecostal. A única coisa na qual Cristo é embrulhado ou será embrulhado é em seu coração. Não o seu credo, ele quer seu coração. Ele terá ali uma torre de controle na qual ele gosta de trabalhar com você, trazê-lo à vida eterna. Simplesmente não aceitará e você não pode embrulhá-lo em credos. Então você não pode agora, você nunca poderá fazer isso. Então, eles não puderam recebê-lo porque consideram mais os seus credos do que o presente. Essa é a maneira que é hoje. As pessoas não podem aceitar falar em línguas na sua igreja. Isso arruinaria seu credo. Não podem aceitar cura divina, o batismo do Espírito Santo e essas grandes doutrinas evangélicas da Bíblia, verdades apostólicas. Por quê? Porque seu credo condena. Isso. Oh, quão tolo seria pegar o papel no qual está embrulhado o pacote e atirar o presente fora. Como o débil mental que pegou a caixa e a aceitou e jogou fora o presente. E assim é que a igreja está fazendo. E as pessoas hoje esquecem que o presente de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ele é rejeitado tanto hoje como foi então. Esta noite de Natal, ele é tão rejeitado como foi na primeira noite de Natal. Não podem aceitá-lo porque não concorda com seus credos. Através de todas as eras, tivemos a mesma coisa. Não admira que não houvesse lugar para ele na hospedaria, não. Não estava embrulhado da maneira correta, não estava embrulhado com papel clássico. Estava embrulhado como um presente de Deus, enviado de Deus, do qual eles não sabiam nada a respeito disso. Alegavam que conheciam, eles alegavam que estavam esperando por ele, mas ele não veio da maneira que eles pensavam que ele viria de acordo com seus credos e não puderam receber o presente de Deus. Ele estava embrulhado diferente, estava embrulhado como um bebê. Ele nasceu em uma manjedoura, ele veio de pessoas pobres, ele veio de um grupo de fanáticos. Então, como poderiam eles receber algo assim? Não admira que não houvesse lugar para ele na hospedaria, não há espaço para ele mesmo agora nas igrejas. Eles o expulsam, não creem nele, dizem, fora com isso, é fanatismo, não queremos nada a ver com isso. É contra as doutrinas dos nossos pais, as doutrinas desta igreja, as doutrinas de nossos credos, dos nossos antepassados. Portanto, Cristo é tão rejeitado hoje como ele foi lá atrás.
Não há espaço para ele hoje à noite em nossas igrejas, grandes igrejas, belas igrejas. Não há espaço em nossos círculos religiosos hoje para uma reunião do Espírito Santo. Não querem isso. Isso os diminui perante as classes do país. Isso os diminui em pensar que terão de se humilhar e chegar a um altar, chorar, ficar ali até que sejam cheios do poder do alto, levantarem dali com uma novidade de vida, fazendo com que as mulheres deixem o cabelo crescer e agir como as mulheres deveriam agir, para fazer os homens jogarem seus cigarros, pararem de beber, tratarem suas famílias bem. É demais para eles. Então, agarraram o credo de sua igreja em vez de receber o presente de Deus, o presente de Natal de Deus. Preferem ter um credo do que o presente. Preferem ter o papel do que o presente. Eles querem o papel, com certeza, algo que seja tudo brilhante, faça muito barulho, que possa fazer a respeito disso, mas o verdadeiro presente que está no interior dele não querem, vejam. Então ele foi embrulhado em um pano sujo, e ele está envolto hoje na mesma coisa, o qual chamam de santo rolador, fanatismo, um bando de hereges, embrulhado em uma fralda. E o mundo não o quer. Ah, tão feliz estou de levantar esse pano e olhar e ver o que está deitado debaixo dele. Vida eterna. Deus feito carne e habitou entre nós. Não o quiseram. Interferia com seus círculos religiosos para recebê-lo hoje, e isso interfere. Se alguém se levantar na igreja e começar a gritar ou louvar a Deus e alguém disser amém, como este grupo de ministros aqui, ou algo assim, ou na plateia, rapidamente, um porteiro o levaria até a porta. E se você tiver o seu nome no livro, seria tirado rapidamente. Vejam. Deus não tem uma chance. Se o presidente eleito Kennedy visitasse esta cidade aqui, as bandeiras tremulariam e os confetes voariam, os tapetes seriam desenrolados e um bem-vindo que você jamais viu, o qual está bem, se querem fazer assim. Ele é o presidente eleito dos Estados Unidos. Se viesse, fariam tudo isso e dariam o maior bem-vindo a ele, pensar que se humilhou para vir a uma pequena cidade como Jeffersonville, Indiana, quando Nova York e as grandes cidades estão chamando por ele todos os lados, apenas por um pouco de tempo para falar com ele. Se ele viesse a Jeffersonville para uma cidade pobre como a nossa, como fariam uma exibição vistosa e fariam tudo, enfeitariam as ruas, fariam tudo para dar boas-vindas a ele. Muito bem. E se você é político, está tudo bem, mas Jesus pode vir na forma da ressurreição de seu poder, pode vir no Espírito Santo e pode mostrar sinais e maravilhas. E todos os jornais criticarão isso. As pessoas vão chamá-los de santos roladores, dirão: o povo está louco. Não é à toa que temos uma bomba atômica com o nosso nome nela. Desprezam a misericórdia, não resta mais nada a não ser o julgamento. Eles não receberão, não receberam na época e não receberão hoje. Por que não receberam? Gostaria de perguntar, por que não aceitaram o presente de Natal de Deus? Por que não o quiseram? Se fosse apenas um presente que eles pudessem olhar e que se encaixasse com sua sociedade, estaria tudo bem. Se esta religião do Espírito Santo se encaixasse na sociedade das pessoas hoje em dia, aceitariam. Mas por que não aceitam então? Porque apreciam mais sua sociedade do que Cristo. Isso é verdade. Você diz, você está falando duro demais sobre ele. Eu estou defendendo-o. Ele é o meu Senhor, eu sou o servo dele.
Eu tenho o direito de gritar contra o que está errado. Isso mesmo. E os cristãos creem, e aceitam isso e sabem que é a verdade. Qual foi a razão por não receberem este pacote embrulhado? Sabiam que o que estava no interior do mesmo, eles não o queriam. Essa é a razão porque as igrejas e pessoas hoje em dia, os governos, países, não recebem o presente de Natal de Deus. É porque sabem o que está nele. Não querem isso. Fará as mulheres agirem diferente e os homens também. Você terá de carregar um nome de fanático. Você terá de tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Você terá que limpar a sua vida. Terá de deixar sua mesquinhez. Terá de parar de fazer o mal, de enganar, roubar, mentir, cometer adultério. Você terá de parar com essas coisas. E as pessoas não querem isso, ainda que saibam que é certo, mas não querem isso. Isso traz verdade demais para ela. E descobre os pecados delas. Por isso, não o querem, não querem ter nada a ver com ele. Mantenham-se longe disso. Assim foi naquele dia. Sabiam o que estava embrulhado nele. Então disseram: fora com isso. Não o querem. É a mesma coisa hoje, nunca o quiseram. Eles não querem o Espírito Santo hoje porque sabem o que está embrulhado nele. Podem ver uma pessoa receber o Espírito Santo, colocam-se ali e veem que essa mulher talvez tão baixa quando poderia ser, que até os cães mal poderiam enxergá-la, ver essa mulher vir daquele altar, uma nova pessoa. Ver aquela mulher limpar a sua vida, levantar e agir como uma dama. Ver que frequentava baladas, fumava 4 ou 5 maços de cigarros por dia, frequentando cassinos e bares. E eles sabem que se chegarem a aceitar este presente de Deus, que está embrulhado em um pacote chamado Jesus Cristo, ele estragará toda a sua diversão mundana, que ele vai suportar aquilo. Ele não vai suportar aquilo. Ele faz algo neles, muda as pessoas. As pessoas não querem ser mudadas, preferem... deixem-me em paz. Isso me faz lembrar daquele homem possuído pelo demônio, que Jesus foi até Gadara e havia ali um homem que tinha 2.000 demônios nele e disseram: que temos nós contigo? Por que tu vens aqui? Deixa nossas terras, nós não te queremos aqui. Eles queriam ficar sozinhos. As pessoas se sentiam melhor em casa com os demônios do que com Jesus. Então disseram: saia da nossa terra, nós não te queremos aqui. Pobre legião, ele era o único que queria ajuda. Sempre vem para aqueles que o querem, eles vêm para aqueles que precisam dele. Assim, ele foi o único que foi ajudado. Tenho pensado muitas vezes, quando eu chegar no céu, quero ver quanto pesou o seu testemunho entre os criadores de suínos lá em Gadara. Se era para lhes custar uma vara de porcos, não queriam nenhum avivamento. Se isso vai custar algo para as pessoas, não querem ter nada a ver. Essa é a maneira que é hoje. Se isso vai custar-lhe festas de jogos de azar, grandes momentos, charutos, piadas sujas, toda a sujeira e as coisas do mundo. A razão pela qual não querem isso é que lhes custará algo, seu grande nome na sociedade com muito brilho, mas ele irá um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que jamais desaparecerá. Então, você faça a sua escolha. Você tem livre arbítrio. Receba o presente de Natal de Deus. É a minha oração por você. Sim, não o querem porque mexe com eles. O governo quis, o governo não quis. Herodes não o quis. Não, Senhor, por quê? Porque ele ia mudar o plano dele. E o governo não o quer hoje. Nós deveríamos ser uma nação cristã. Ora, as Nações Unidas não o querem. Eles tomaram qualquer outra ideia do mundo, exceto a dele. Nunca oferecem uma oração. Não há nenhuma oração nas suas sessões. Eles só vão lá e salve-se quem puder, como diz a velha expressão de rua. Não querem Cristo.
Eles teriam de mudar seus programas. Por isso não o querem, não o quiseram então e não o querem agora. As igrejas não o querem porque ele discordava de seus credos. Ele lhes disse quem eram, disse, raça de víboras, paredes caiadas. Ele os chamou de tudo que você poderia pensar. Disse ao velho Herodes, vai e diga àquela raposa, o que é mais sujo do que uma raposa? O que é mais fedorento é mais baixo do que uma velha raposa suja? Jesus disse, isso é o que ele é. Então ele chamou preto de preto, branco de branco, chamou errado de errado, certo de certo. Então não quiseram isso. As igrejas de hoje não querem um pastor cheio do Espírito Santo que realmente limpa e diga o que é certo e o que é errado. Eles não querem isso. Eles o demitiriam bem rápido. A junta de diáconos se reuniria, colocaria para fora e conseguiriam outro para falar sobre seus credos. Irmão, eu não conheço nenhum credo além de Cristo, nenhuma lei além do amor e nenhum livro além da Bíblia. Isso é o que precisamos, isso é o que as igrejas precisam, mas as pessoas não querem. Então, tem a igreja tão enrolada nessas denominações ao ponto de que podem tomar um conselho de administradores ou uma junta de diáconos que se moldará ao bom pastor da maneira que eles querem, mas não podem moldar a Deus. Essa é uma coisa certa. Deus vai permanecer. Deus, eles não darão boas-vindas a Ele, darão boas-vindas aos seus amigos e políticos e assim por diante, mas não darão boas-vindas a Cristo. Preferem ter Papai Noel. O mundo rendido está. O Papai Noel tomou o controle, sabem? As criancinhas nem mesmo sabem o que significa o Natal. Eles não sabem o que significa Páscoa, coelhinho de Páscoa, uma espécie de coelho ou uma galinha amarela ou algo assim. O que a ressurreição tem a ver com galinha ou ave suja que existe? O que há de mais sujo do que uma galinha? Eles a colocam lá para tomar o lugar de Cristo, que é mais mito do que o Papai Noel. Nunca houve tal coisa. Dizendo para as crianças mentiras, você será responsável por isso no dia de julgamento. Sim. Não admira que as pessoas não saibam o que fazer, simplesmente não querem a coisa real, pegam algo artificial, não querem o que é real, não querem os presentes de Deus, que coisa certamente, não querem Jesus, isso é certo. Eu anotei aqui o motivo por que não o quiseram, é porque quando ele entrou no templo deles, encontrou a sujeira deles no templo, ele virou as mesas, expulsou os cambistas, ele o limpou, e se eles alguma vez deixarem o Espírito Santo entrar em uma dessas grandes igrejas por aqui, ele limparia. Não podem aceitá-lo. Isso os faria parar de jogar, parar com festas de rock and roll, colocando fotos no jornal, como beatniks, como fez um pregador metodista aqui em Howard Park, Clarksville. Tem um irmão sentado aqui agora. Se ele não penteou seu cabelo bem, como ele é qualquer homem, servo de Deus, que coloca sua foto no jornal, tem uma coisa de festa beatnik na igreja. Se João Wesley soubesse disso, ele se revolveria no túmulo, porque eles desprezaram a Cristo, que João Wesley conhecia. Isso mesmo, em aceitar um beatnik. Eles têm uma religião beatnik, têm filhos beatniks, pai beatniks, mães beatniks, presidente beatnik, e assim por diante. Isso vai... Oh, que desgraça! Por quê? Recusaram o real. Deus disse que lhes daria um poder enganador para que acreditassem numa mentira e fossem condenados por ela. Deus disse que faria isso. Se você recusa o certo, tem de aceitar o errado. Não há como. Você se recusa a ir para a direita, então você tem que ir para a esquerda. Ir de alguma maneira além do certo. Então você não pode estar certo e errado ao mesmo tempo. Quando recusaram o Espírito Santo, recusaram a Cristo, recusaram o programa de Deus, eles recusaram o mensageiro, tudo, são deixados em seus pecados. Não há mais nada a não ser o julgamento. Irmão Ben, isso mesmo. Isso é exatamente certo. Recusaram a Cristo, seu programa, recusaram o seu Espírito. Por 50 anos o Espírito Santo tem estado aqui caindo nos Estados Unidos.
Recusaram por 50 anos e esta noite está mais escura e negra do que já foi. E até mesmo sobre aqueles que caiu no princípio, seus filhos se organizaram, denominaram, atado agora a organizações a ponto de estarem recusando o próprio Deus que seus pais receberam e afirmam se são pentecostais. Não. Não, viver um celeiro não faz de uma porca um cavalo. Certamente que não, nem significa que um homem pertence a uma igreja pentecostal, batista, presbiteriano, qualquer outra que seja cristão. Ele mesmo assim é pecador até que seja convertido, e quando é convertido, nasce de novo do Espírito de Deus, é transformado e aceita Cristo, o Espírito Santo entra e faz dele uma nova criatura, uma nova criação. Então, eles o recusaram daquela vez, o recusam agora. Ele viraria suas mesas com dinheiro, viraria seus quadros de seus juntas e administradores de pastores teriam um conselho correto. A que diferença haveria se ele entrasse nas igrejas hoje? Mas ele não pode entrar. O encontramos outra noite nesta era da igreja, expulso da própria igreja, do lado de fora, batendo, tentando entrar novamente. Um pai misericordioso, depois de tudo, de ter sido expulso por seu próprio povo, tentando voltar para a igreja novamente, disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E na última era da igreja, aqui estava ali do lado de fora. Eles expulsaram, onde? Nesta era de Laodiceia novamente, tentando voltar à sua própria porta, à sua própria igreja. Que quadro ridículo! Esse é um dos quadros mais tristes que a Bíblia nos mostra. Isso está no capítulo 2 de Apocalipse, ou capítulo 3, melhor dizendo, como Cristo foi expulso. Há uma coisa patética. Eu acho que uma das palavras mais comoventes que Jesus falou foi quando ele disse: Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados. Em outras palavras, ele tinha o direito. Ele era um homem. Ele tinha o direito de ter um lar, o direito de ter uma família. Ele era homem, tão homem quanto você e eu, tão humano em sua masculinidade como nós somos. Ele tinha o direito de fazer isso, mas estava treinando 12 homens que iam levar o evangelho a todo mundo. Então ele santificou-se por amor deles. Eu me santifico por causa deles, um presente de Deus, mantendo-se ele mesmo santificado. Ó, presentes de Deus, vocês, gente que afirma que recebeu o seu Espírito, mantenha-se santificado, mantenha-se longe das coisas do mundo, sejam santos.